Capítulo 84, 12. Estrutura das palavras. Tema: em português, a estrutura das palavras é um tópico crucial que é frequentemente abordado na prova do Enem. Este tópico é parte fundamental da gramática da língua portuguesa, pois ajuda a entender como as palavras são formadas e como elas podem ser decompostas em partes menores. Vamos explorar esse tópico em detalhes. Primeiramente, é importante entender que as palavras na língua portuguesa são formadas por unidades menores de significado. Essas unidades são chamadas de morfemas. Um morfema pode ser uma palavra inteira, como casa, ou uma parte de uma palavra, como em incompleto. Os morfemas podem ser classificados em dois tipos: morfemas lexicais e morfemas gramaticais. Os morfemas lexicais são aqueles que carregam o significado principal da palavra. Por exemplo, em casa, casa é um morfema lexical. Os morfemas gramaticais, por outro lado, são aqueles que adicionam informações adicionais à palavra, como número, tempo, gênero, etc. Por exemplo, em casas, esse é um morfema gramatical que indica plural. Agora, vamos ao tema central, a estrutura das palavras. As palavras em português podem ser divididas em 5 partes: raiz, prefixo, sufixo, vogal temática e desinência. A raiz é a parte da palavra que carrega o significado principal. Por exemplo, em correr, corre é a raiz. O prefixo é um morfema que é adicionado antes da raiz para modificar seu significado. Por exemplo, em descorrer, diz é o prefixo. O sufixo é um morfema que é adicionado após a raiz para modificar seu significado. Por exemplo, em corredor, dor é o sufixo. A vogal temática é uma vogal que é adicionada após a raiz para indicar a conjugação verbalismo, por exemplo, em correr, e é a vogal temática. Por fim, a desinência é um morfema que é adicionado após a vogal temática para indicar número, tempo, gênero, etc. Por exemplo, em corremos, mus é a desinência que indica a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Além disso, é importante notar que nem todas as palavras em português têm todas essas partes. Por exemplo, a palavra correr tem raiz, vogal temática e desinência, mas não tem prefixo nem sufixo. Da mesma forma, a palavra descorrer tem raiz, prefixo, vogal temática e desinência, mas não tem sufixo. Em resumo, a estrutura das palavras é um tópico fundamental na gramática da língua portuguesa. Entender essa estrutura pode ajudar a entender melhor como as palavras são formadas e como elas podem ser decompostas em partes menores. Isso, por sua vez, pode ajudar a melhorar a compreensão e a produção de texto, habilidades que são essenciais para a prova do Enem. Portanto, ao se preparar para a prova do Enem, é importante dedicar tempo para estudar a estrutura das palavras. Isso não apenas ajudará a responder a perguntas específicas sobre este tópico, mas também ajudará a melhorar a compreensão geral da língua portuguesa. Esperamos que esta discussão sobre a estrutura das palavras tenha sido útil. Lembre-se, a chave para dominar este tópico, como qualquer outro, é a prática. Portanto, continue praticando e boa sorte em sua preparação para o Enem.